Purgatório é um dogma católico. A Igreja professa que logo após a morte de alguém, segue-se seu juízo particular, o qual resultará em uma destas três possibilidades. 1. A pessoa irá direto para o céu. 2. Irá para o purgatório. 3. Será condenada ao inferno. A alma destinada ao purgatório é aquela que é salva por alguma boa obra relevante que tenha feito na vida, ou ainda por um arrependimento final. Este arrependimento geralmente é fruto da oração fervorosa de alguém que despertou na alma o desejo de conversão, ainda que tardia. Pode ser até que a pessoa tenha se confessado, mas não houve tempo suficiente para a reparação. Ela já está salva, porém ainda não pode entrar no céu. É necessário antes reparar pelos sofrimentos da pena, os estragos causados pelos pecados em vida. E isso, até que a alma esteja totalmente purificada, pois nada que está imperfeito pode entrar no céu. O purgatório é o local da justiça, pois mesmo as mais leves faltas deverão ser reparadas, mas também pode ser o lugar da misericórdia. Isso só depende de nós, porque há duas maneiras de sair do purgatório. Uma é a alma penar pelos sofrimentos, até que esteja inteiramente restaurada. Esta é a via lenta e dolorosa, ou seja, a via da justiça. Outra é se oferecermos santas missas, indulgências, orações e sacrifícios por elas. Esta é a via da misericórdia. Isso reduz muito seus sofrimentos, além de encurtar consideravelmente sua pena, podendo mesmo libertá-la imediatamente, por aplicação da indulgência plenária. Isso é muito importante, já que o tempo passa diferente lá, pois poucos dias aqui na Terra podem equivaler a décadas no purgatório. Devemos rezar por cada uma das pobres almas benditas, sofridas e esquecidas do purgatório, pois nem suas orações, nem a dos santos lhes servem, mas somente as nossas. Devemos oferecer orações por cada uma delas, e não por todas ao mesmo tempo, de maneira geral e impessoal. Elas são pobres, porque mendigam algumas migalhas de nossa oração. São benditas, porque já estão salvas, e não têm mais nos olhos as escamas espirituais que tinham na terra. Por isso, elas louvam e bendizem a Deus em seus sofrimentos, diferentemente dos condenados do inferno, que o amaldiçoam e o blasfemam. São sofridas, porque o maior dos sofrimentos da terra não se compara ao menor dos sofrimentos do purgatório, sendo que alguns deles se igualam até mesmo aos do inferno. No entanto, o maior dos seus sofrimentos é não poderem ainda estar com Deus. Mas, por mais que queiram, ainda que isso lhes fosse concedido, elas não iriam, enquanto não estivessem completamente limpas. São esquecidas, porque justamente nós, que poderíamos amenizar seus sofrimentos, e até libertá-las, nunca nos lembramos delas, inclusive seus parentes. Além de um gesto de caridade, ajudá-las é também uma questão de inteligência. Primeiro, porque isso com certeza abreviará o nosso próprio tempo lá. Além disso, ganharemos intercessores especiais, uma vez que suas orações acompanhadas de extremo sofrimento são muito poderosas. Ademais, continuarão a interceder por nós, quando forem santos no céu, pois sabem que têm uma dívida de gratidão para conosco, e estarão ávidas para cumpri-la. Se rezamos por uma alma que já saiu do purgatório, estas orações são aplicadas em resgate das que ainda estão lá. Assim como o inferno, o purgatório é formado por graus, e cada pecador é colocado na faixa exata correspondente aos pecados cometidos em vida. Porém, diferentemente do céu e do inferno,
O purgatório não será para sempre, pois haverá o momento em que a última alma sairá de lá. É difícil, mas às vezes as almas do purgatório têm permissão de Deus, para aparecerem aos vivos, e lhes pedirem orações. Se isso acontecer, devemos lhe perguntar, o que podemos fazer por elas? Mas nunca devemos invocar os mortos, pois isso é contrário à lei de Deus, e estaríamos assim, sujeitos aos enganos do demônio. Como se disse, o purgatório é um dogma católico, e não tem relação com a crença de outras denominações cristãs, que acreditam que depois da morte, a alma dorme até o juízo final. Baseados em menções bíblicas, a Igreja Católica crê que os mortos estão despertos. Passagens como a dos mártires do Apocalipse, que clamavam vingança junto a Deus. Ou de quando Jesus disse de seu Pai, que se revelou a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus dos vivos, e não dos mortos. Ou ainda, quando Moisés e Elias conversavam com Jesus, no momento da transfiguração. E do diálogo do rico avarento com Abraão, no episódio do pobre Lázaro. Também os católicos veem indícios do purgatório em outras passagens da Bíblia. Como quando Judas Macabeus enviou 10.000 dracmas a Jerusalém, para realizar um sacrifício de expiação, pelos pecados dos mortos, para que estes ficassem livres de suas faltas. E também quando Jesus disse, que se devia entrar em consenso com seu adversário, sob o risco dele o entregar ao juiz, que o colocaria na prisão, sem que de lá não saísse, até que tivesse pago o último centavo.